Antes de começar, eu queria contar uma história muito engraçada de quando eu fui assistir esse filme, cara. Eu sentei no cinema, sentou uma mulher do meu lado com a filha, e elas estavam, cara, falando pra caralho. Mas sabe quando falam pra caralho mesmo? Aí, porra, eu cheguei lá, fiz shh, pra ver se eles se tocavam, né? A mulher continuou falando, o cinema inteiro tava fazendo xixi, a mulher continuou falando. Ela virou assim pro lado: não, filha, que não sei o que não é nenhuma chaleira que vai fazer a gente parar, não. Pode falar o quanto você quiser, não sei o que. E tipo, o cara que tava sentado atrás de mim na fileira de cima virou e falou: pô, minha senhora, você tá incomodando. Será que dava pra você falar um pouco mais baixo? Ela: não, que eu paguei ingresso, não sei o que. Ele: não, mas todo mundo pagou, mas você tá incomodando o cinema aqui de todo mundo. Você podia diminuir um pouco o volume? Ela: não, não tem lei do silêncio aqui não, meu filho, não sei o que. Aí o cara falou: não tem lei do silêncio? Então agora vai começar a lei da pipoca. Ele começou a tacar pipoca na mulher, cara. Ele ficou atacando pipoca até a mulher calar a boca. Aí teve uma hora que ela parou de falar. Eu tive vontade de levantar e aplaudir esse cara, erguei uma estátua a ele. Não sei quem você era, cara, mas, pô, você foi o herói do cinema. Olá, referenciadores do Brasil, eu sou o Steve e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o filme Jumanji, Bem-vindo à Selva, um dos primeiros lançamentos aí de janeiro. Antes de começar o vídeo, não se esquece de deixar o seu like aqui embaixo, de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e de comentar aqui, então vamos pro vídeo. Só pra avisar, galera, eu vou falar os spoilers aqui, não tem muita grande coisa que eu possa revelar, mas se você não quiser tomar nenhum spoiler, vai lá, assiste o filme depois, volta aqui pro vídeo. O filme ele começa mais ou menos de onde o primeiro filme parou. Lá em 1996, depois que o Alan jogou o tabuleiro do Jumanji pro mar, ele foi encontrado na praia por um cara. Esse cara ele levou o tabuleiro pro filho, mas o filho preferiu muito mais jogar videogame do que jogar um jogo de tabuleiro e deixou do lado ali do Nintendo dele, sei lá que porra era aquele console. E aí o tabuleiro, meio que como uma semi-entidade, sei lá, se uniu ao videogame e agora ele virou um jogo de videogame. O moleque achou que era uma boa ideia jogar o jogo que surgiu do nada na casa dele, porque ele é um cara esperto. E foi sugado pra dentro do videogame. 20 anos depois a gente vai pra um colégio, uma parada bem Clube dos 5, 4 adolescentes mega estereotipados. Um nerdão com poucas habilidades sociais, um negão jogador de futebol, uma patricinha gostosuda e uma menina inteligente, mas que é meio tímida. Todos eles vão pra detenção, cada um por um motivo, e eles têm que ficar lá presos numa sala, tirando os grampos de umas revistas que vão ser levadas pra reciclagem. Aí eles estão lá sem ter o que fazer, acham o videogame antigo, ligam na tomada e resolvem jogar. Cada um escolhe um personagem e aí eles são transportados pra dentro do mundo do jogo. E o filme de verdade começa aí, eles tentando sobreviver nesse mundo de videogame. O filme é todo baseado no humor de que, tipo, os personagens que cada um dos moleques escolheram é completamente diferente de quem eles são no mundo real. Então, tipo, o moleque que era mó nerdão, sem nenhuma habilidade social, vira o The Rock, todo forte, tem uma personalidade magnética, então de vez em quando tudo que ele fala vira uma frase de efeito. A menina que era a patricinha toda superficial lá, vira um coroa de meia idade, que é o Jack Black. O cara que era o maior jogador de futebol vira o Kevin Hart, que é um neguinho desse tamanho. A menina que era toda tímida e tal, vira uma gostosona lá, que usa um monte de roupa curta, não sei o que. E aí eles têm que andar e sobreviver nas fases do jogo. Cada um dos personagens tem umas forças e fraquezas. E eles meio que tem que todos trabalhar juntos pra sobreviver naquele ambiente. O filme, quando ele é essa dinâmica assim, tipo, deles lidando com os novos corpos deles tentando emular o que eles não são e tal, a dinâmica entre os atores é bem engraçado. Ele só não funciona muito quando ele tenta ser mais dramático que isso. Tem umas horas ali que eles têm que se aproximar e cada um meio que se abrir mais. O filme ele não consegue fazer um trabalho tão bom assim porque ele fica muito nos clichês e nos estereótipos. Ele não abre muito mais que isso. Você não vê o nerdão, ele não é nada além de ser um nerdão. O cara que é todo jogador de futebol não é muita coisa além disso. A patricinha... Todos eles estão muito presos dentro do estereótipo, eles não têm outras características, então o filme ele é muito raso. Ele é muito divertido, ele tem piadas muito engraçadas, a dinâmica entre os personagens é muito legal, as cenas de ação são muito bacanas, a trilha sonora tá até legal. Ele é um filme muito ok. Tem também depois o personagem do garoto que ficou preso nos anos 90, que vira o Nick Jonas, que é um piloto de aqueles aviões ultra leve que voam na água, e que a função dele é basicamente pilotar coisas que voam. E ele também meio que agrega ali o grupo, eles precisam do cara para passar por algumas fases. E o filme é basicamente isso, eles tendo que aprender a trabalhar juntos, eles lidando com o fato de agora eles serem pessoas completamente diferentes do que eles são no mundo real, e aqueles clichês meio básicos, tipo do cara que é todo tímido e gosta da garota, a garota que tem vergonha do próprio corpo, que não sabe se assumir, não sei o que lá, e essas coisas todas chatas de filme de adolescente, que aqui até acabam ficando um pouco mais engraçadas porque eles estão em corpos de pessoas completamente diferentes. Então, tipo,
a mulher tá num corpo de uma mulher completamente sensual e não sabe agir de forma sexy. Isso é engraçado, mas como eu disse, não vai muito além disso. Eu achei 3D decente, mas alguns dos efeitos eu achei muito claros que eram CG. Tem uma hora lá que tem um estouro de uma manada de rinocerontes que dá pra ver claramente que os rinocerontes não estão ali. Tem algumas outras cenas quando eles estão escalando ou quando o cenário tá muito fake, que nem me incomodou tanto, porque o filme ele tem toda uma vibe meio exagerada, e como é um videogame é tudo meio não realístico, então eu meio que fiz vista grossa pra isso, mas os efeitos não estão a melhor coisa do mundo. Assim como o antagonista, ele é um cara super clichê, super descartável, mas que aqui também não é um erro tão grande, porque o filme ele tem toda essa vibe de ser um videogame meio que aqueles videogames clássicos de Nintendo, então o vilão também ser mega clichê não é tanto um problema assim. Uma coisa que eu achei interessante no filme são os NPCs, porque eles usam isso pra fazer os personagens que estão em exposição sem ficar clichê. Então eles são aqueles personagens que eles não podem interagir, que só tem aquelas falas programadas. Então quando eles terminam de falar o discurso que eles têm que falar, eles ficam repetindo. É bem engraçado essa dinâmica, mas fora isso o filme não tem nada que eu achei assim muito inovador, muito memorável. Ele tem algumas referências muito interessantes ao Jumanji original. Por exemplo, o Nick Jonas, ele tá sobrevivendo numa cabana que ele fala que não foi ele que construiu, que foi o Alan que construiu. Alan, se vocês não sabem, é o protagonista do Jumanji original. A gente vê ele sair do tabuleiro, ele fala que ele teve que viver naquela selva durante muito tempo, então a gente meio que vê a selva que ele teve que sobreviver agora. E quando a gente vê o caminho que eles percorreram em círculos, é também o mesmo caminho que está desenhado no tabuleiro do jogo de tabuleiros. Então meio que o jogo está mantendo a sua estrutura de alguma certa forma. Isso também é interessante. Algum easter egg também, os antagonistas, os minions do vilão principal, as armas que eles usam também são parecidas com as armas que o caçador que ficava caçando o Alan usa. Fora isso, não tem muito que eu possa falar, os efeitos eu disse são meio mais ou menos, a dinâmica dos personagens é interessante, os atores estão engraçados, dá pra ver que eles estão se divertindo muito com o que eles estão fazendo, mas os personagens não vão muito além dos clichês. A história também ela é bem previsível, você sabe que um personagem gosta da outra personagem, você sabe que ele vai ter um momento de superação naquela hora, você sabe que nenhum deles está em perigo real. Então assim, o filme ele é bem formulaico, mas eu também não achei ele nenhuma coisa ruim, ele segue a fórmula direito, então ele é um filme muito ok. Muito assim passável, um divertimento legal, você vai passar as suas horas ali tranquilo enquanto você estiver vendo o filme. Por isso eu vou dar uma nota 6 de 10 pra esse filme, como eu disse, ele não é nada assim grande, espetacular, mas ele também não é nenhuma porcaria, também não é um filme tão mediano assim, tem alguns momentos legais. E esse foi o vídeo, galera, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo se você ainda não for inscrito, de deixar o seu like, de comentar aqui embaixo o que você achou, se você gostou do filme, se você não gostou, de seguir a gente nas nossas páginas nas redes sociais como tá aparecendo aqui, e de curtir a nossa página no Facebook e acessar o nosso site, referencianerd.com. E é isso, fiquem com essa referência.